Salve, povo da poesia, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um encontro aqui no nosso canal e hoje com mais uma dica de leitura. Mas antes da nossa dica, é importante demais também contar com a sua participação aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vai aqui embaixo e inscreva-se. Faça parte da nossa família que gosta de poesia e de leitura. E já que você está inscrito, não esqueça também de acionar o sininho. Sim, aqui no canto superior direito tem um sininho. Você vai ali na tela, nesse sininho, clica nele e toda vez que tiver vídeo novo aqui no nosso canal, você vai ser avisado e assim você não vai perder nada. Você lembra que a gente tem uma meta para alcançar até o final do ano de 500 inscritos. A gente já está com 244, estamos na metade e eu conto com você. Traga mais um amigo, traga mais um familiar, traga mais um colega de escola, um professor para vir fazer parte aqui deste grupo que gosta de poesia e gosta de literatura, tá certo? Tô contando com vocês. E a nossa dica de leitura de hoje, meu querido, minha querida, é de um livro que eu li quando eu tinha 15, 16 anos. E na época eu li e levei-o assim como uma ficção científica apenas. É um livro excelente e semana passada eu voltei a encontrá-lo, voltei a relê-lo e juro para vocês que me deu um certo medo, né? Essa ficção científica foi escrita em 1932 e o seu autor teve uma visão fantástica de um mundo futurista, né? Um mundo onde as pessoas, todas as pessoas que vivem nesse mundo são felizes. Não existe tristeza nesse mundo e quando alguma coisa começa a dar errado, essas pessoas tomam um comprimidinho que faz com que elas voltem a ficar felizes. É um mundo onde se vive o sistema de castas, né? A gente tem as castas que iniciam com o alfa mais, que é o top do top, e a última casta, mais baixa, é a casta dos Ys. Sim, eu estou falando de O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E você deve estar se perguntando nesse exato momento, quem é Aldous Huxley? Aldous Leonard Huxley nasceu no dia 26 de julho de 1894 na Inglaterra e publicou seu primeiro livro, uma coletânea de poemas, em 1916. Admirável Mundo Novo, nosso tema do nosso encontro de hoje, foi escrito em 1932 e é uma anti-utopia que descreve a desumanizada sociedade do futuro. Huxley faleceu em 22 de novembro de 1963, curiosamente, mesmo dia do assassinato de John Fitzgerald Kennedy. A história de Admirável Mundo Novo se passa em 2540, ou se preferir, em 632 depois de Ford. E esse Ford refere-se a Henry Ford, construtor de automóveis, que foi elevado a uma categoria de Deus. Em Admirável Mundo Novo não existe mais o ser Deus, não existe mais as religiões, somente existe o Fordismo. E é bem interessante que até os encontros que acontecem para reverenciar a este Deus Ford são os encontros assim bem diferentes do que a gente é acostumado hoje em dia quando vai, vamos dizer, à igreja, a um culto, a um centro. Então, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. A gente pode dividir Admirável Mundo Novo em 3 partes. Na primeira parte de Admirável Mundo Novo, a gente toma conhecimento de como é este mundo. Nesse mundo, como eu já falei, Ford se tornou Deus. O mundo é dividido todo, a sociedade é dividida toda em castas, desde o alfa mais até os Ys, que são a casta mais baixa. Mas todos são felizes, todos são condicionados a serem felizes desde a sua criação. E quando eu falo criação, é porque não existe mais
o ato do parir. As mulheres não dão mais à luz. Em Admirável Mundo Novo, os bebês nascem como numa produção de carros, numa sequência. Apenas um embrião é capaz de gerar 96 seres humanos, né? E esses seres humanos, esses embriões, esses bebês, passam neste laboratório que nos é apresentado no começo e eles vão recebendo aí algumas doses de substâncias que definirão aí a qual casta ela irá pertencer, né? Então, é um grande laboratório onde se reproduzem seres humanos em sequência. E é aí que a gente tem esse primeiro encontro com a história de Admirável Mundo Novo. Essa primeira parte é basicamente a gente tomando conhecimento de como é a vida nesse mundo novo. O sexo é liberado, apesar das mulheres não poderem, não poderem mesmo, a gente tem que falar, dar mais à luz, mas o sexo é liberado. Elas são e eles são, homens e mulheres, condicionados a praticar o sexo com quem quiser, quantas vezes quiserem, e existem aí as pílulas que fazem milagres nesse admirável mundo novo. As pílulas para prevenir a gravidez, obviamente, as pílulas de desempenho sexual para os homens, e também existem algumas pílulas, e aqui chamadas de soma, que são pílulas da alegria. Quando a pessoa está um pouquinho para baixo, um pouco triste, elas são condicionadas a tomar o soma, né? E com isso elas voltam a ficar felizes. É o que eu posso dizer sem dar nenhum spoiler aí nesse primeira parte de Admirável Mundo Novo. Mas temos a segunda parte, aonde começam a aparecer aí os personagens principais e a história começa a ficar um pouquinho mais interessante. Como a gente estava dizendo, a segunda parte começamos a tomar um contato maior com os personagens que fazem Admirável Mundo Novo. Eu posso dizer que existem 3 personagens centrais. O primeiro deles que aparece aqui nesse livro é o Bernard. Bernard é um membro da casta Alfa Mais, ou seja, é um membro da alta casta, né? Só que, segundo conta a história, aconteceu alguma coisa quando ele foi criado, né? Colocaram ou deixaram de colocar alguma coisa no seu embrião, lá naquela fábrica que a gente comentou aí na primeira parte, aquela fábrica de seres humanos, colocaram alguma coisinha a mais e que ele ficou um pouquinho diferente, né? O Bernard, ele tem algumas coisas, né, que ele não concorda, apesar de acontecer alguma coisa na terceira parte aí, que a gente pode dizer com o Bernard, né? Mas nessa segunda parte, ele é meio que um estranho no ninho nesse admirável mundo novo. Também a gente começa a ter um contato maior com o personagem selvagem, quase no finalzinho aí dessa segunda parte. O Bernard sai desse mundo futurista e vai para uma reserva. E essa reserva de selvagens, acredite você, é o nosso mundo atual, onde as pessoas nascem da maneira normal, onde as pessoas crescem da maneira normal, onde as pessoas reverenciam aos seus deuses da maneira que a gente conhece, apesar de haver muitos deuses, às vezes eles reverenciam a mais de um Deus, ao Deus Cristo e a um outro Deus ao mesmo tempo. Não posso falar muito, senão acabo dando um spoiler. E o Bernard vai para essa reserva e acaba encontrando 2 pessoas lá. Uma delas que fazia parte deste admirável mundo novo. E a outra pessoa é o selvagem, que se torna o personagem principal a partir daí
dessa história. E o Bernard, vendo essa pessoa que morou nesse mundo fantasioso de alegrias, acaba tendo a ideia de levar essas duas pessoas para lá, tanto essa mulher que ele encontra e esse selvagem. E aí a história toma um revés muito grande. E é importante salientar que nesse mundo fantasioso, onde Ford é o Deus, não existem mais livros, né? Os livros foram abominados e existem setores que fazem esses... Não é que não existe livros, mas fazem livros. Livros como esse não existem mais, mas eles publicam livros de condicionamento das pessoas, né? Dizendo que as pessoas têm que ser consumistas, que as pessoas têm que ser alegres, que têm que reverenciar ao Ford e por assim vai. Desde pequeno esse condicionamento das castas acontece e para todas as castas. É claro que existe um condicionamento diferente para a casta Alfa mais e um outro condicionamento para a casta Y, né? Porque senão viraria tudo a mesma coisa. Então, cada casta tem um condicionamento específico. Mas a gente chega, então, à terceira parte de Admirável Mundo Novo, aonde o caldo entorna. Na terceira parte, aquele selvagem que vivia na reserva está vivendo nesse mundo da Londres Central de 632. A cidade que se passa a história praticamente toda é em Londres Central, como a gente já falou, em 632 depois de Ford. E esse selvagem sai daquela reserva, onde foi encontrado pelo Bernard, e vai viver nesse mundo do Ford. E ali ele se torna meio que uma celebridade, todos querem conhecer o selvagem. E acontece várias coisas com o selvagem, e acontece também algumas coisas com o Bernard, aquele cara que não era muito chegado àquela coisa toda de castas, né, coisa toda da felicidade, mas acontece uma coisinha aqui nessa história com o Bernard e com esse selvagem. E para mim é a parte mais legal, pois chega um certo momento, começa um papo bem filosófico, um confronto de ideias aqui dentro de Admirável Mundo Novo, entre o selvagem e um membro da alta cúpula dos Alfa Mais. Tem um combate de ideias e um combate de palavras que é fantástico e que a gente para pensar e olha assim ao nosso mundo, como a gente vai vivendo hoje, em 2017, e fica realmente com algumas pulguinhas atrás da orelha. E o final, bom, o final a gente não pode falar o que acontece com o Bernard, o que acontece com o selvagem, com aquela outra pessoa que vieram da reserva, né? Isso você tem que ler. Quem já leu sabe o que acontece, mas quem não leu, está aqui a nossa dica de leitura para hoje. Mas, como eu falei lá no comecinho do vídeo, foi o meu reencontro com esse livro, que eu li pela primeira vez lá nos 15, 16 anos, e hoje, nos altos dos meus 46, quase 47, estou relendo novamente, e a gente fica realmente pensando, e até conversei com um colega meu, o tio Gelson Bini. Abraço, Bini, beijo para você, meu querido. E eu questionei ele dizendo, poxa, Huxley era um bruxo, né? Era um visionário. Como que pode uma pessoa lá em 1930, né, década de 30, o livro foi publicado em 1932, como que pode alguém ter uma visão tão longa de um mundo que a gente está vivendo hoje, né? Porque vamos a alguns fatos que Huxley nos mostra aqui nesse livro. Primeiro fato que eu posso falar para vocês
é em relação ao tal do Soma, o comprimido da felicidade, que esse pessoal toma e fica feliz na hora, né? Esquece os seus problemas. Se a gente for analisar bem a sério, a gente tem hoje no mercado um comprimidinho, né? Que o pessoal toma aí, e tanto que leva o nome, o apelido de pílula da felicidade. Ou seja, nosso querido Huxley previu uma coisa que realmente está acontecendo hoje em dia. Afinal de contas, quem nunca ouviu aí alguém falando, vou tomar um comprimidinho e vou ficar legal? Então existem esses fatos um dos fatos que a gente vê a visão extraordinária de Huxley lá na década de 1930, né? O Huxley previu uma coisa que hoje acontece realmente na nossa sociedade. Outra coisa que nos chama muita atenção e que está aqui em Admirável Mundo Novo é com a criação fora do corpo humano, né? Com a geração de um ser humano fora do corpo humano, fora do corpo da mulher. Hoje a gente já tem notícias em sites, em revistas, dos úteros artificiais. Ou seja, Aldous Huxley também previu nesse futuro que os seres humanos poderiam ser criados fora do corpo de uma mulher, né? E ele não estava errado com essas notícias de úteros artificiais, tanto na criação fora do corpo humano, também na clonagem, onde um embrião é capaz de produzir vários seres humanos a partir de um único embrião. E a ciência tem caminhado para isso, e isso é assustador em muitos momentos, né? Ou seja, será Huxley mesmo um visionário, um bruxo? Outro detalhe que nos chama a atenção aqui em Admirável Mundo Novo e que Huxley não teve a oportunidade de ver, mas previu, são as viagens, como as pessoas conseguem fazer as viagens. Em Admirável Mundo Novo, uma volta à Terra, uma viagem ao redor da Terra, dura questão de horas, dependendo do local, pois as viagens são feitas através de foguetes. E hoje em dia a gente já tem empresas vendendo viagens para pessoas. Claro que o preço ainda é muito, muito alto, mas para alguns felizardos eles já podem dar uma volta na Terra em um foguete, uma viagenzinha, né? Vamos dizer aqui de Concórdia para Londres, bem rapidinho, através de um foguete. E nesse mundo de Huxley, as pessoas também não se movimentam mais com carros, não existem mais os carros, apesar de Ford ser o grande Deus. O que existem e usam muito, principalmente o pessoal das castas Alfa Mais, são helicópteros, né? Como se os helicópteros fossem táxis. E o que a gente encontra hoje em dia hoje em dia a gente já tem os helicópteros Uber, o Ubercóptero, né? Que estão começando a fazer essas viagens para as pessoas que têm um certo poder aquisitivo muito maior, ou seja, o Uber automóvel para um público, para uma casta, e o helicóptero Uber para outro público, para outra casta. É ou não é de ficar com a pulga atrás da orelha e um pouquinho assustado? Com certeza a gente fica pensando nesse tal de Aldous Huxley, que prevê tanta coisa lá em 1932 e que vai acontecendo. Uma outra coisa que nos chama muita atenção nesse livro aqui é quanto às mulheres, né? Principalmente quanto às mulheres, os homens também, mas as pessoas não envelhecem mais em Admirável Mundo Novo. Não envelhecem em sua forma física. Claro que elas continuam envelhecendo e vão morrer, e elas são condicionadas a aceitarem essa morte desde pequeno, mas elas não ficam mais gordas, pelancudas, não existem mais rugas.
E o que a gente vê hoje em dia as pessoas usando para que isso não aconteça? Pois então, hoje em dia, quantas e quantas clínicas oferecem tratamentos com alguns produtinhos para que consiga-se retardar o envelhecimento da pele e do corpo. E é interessante aqui que a gente encontra também Admirável Mundo Novo, que as mulheres tratam umas às outras nesse mundo de felicidade como pneumáticas, ou quanto mais pneumáticas, mais desejáveis elas são, posso dizer assim. O termo beleza foi excluído e a gente tem então o termo pneumáticas, tanto que uma das personagens pergunta para o Bernard: você não me acha pneumática? E a gente tem hoje em dia mulheres e homens também fazendo implantes no seu corpo para ficarem mais pneumáticos. E por último, falando desse livro aqui de Aldous Huxley, do seu Admirável Mundo Novo, escrito em 1932, e uma coisa que vem acontecendo hoje em dia, e ele escreveu aqui, eu até separei, até marquei aqui para poder ler para vocês. Vejam essa imagem e ouçam essa frase. O espetáculo de duas moças dando seio a seus bebês fê-la corar e virar o rosto. Nunca tinha visto em toda a sua vida coisa tão indecente. E aí, as notícias que a gente vê de mães amamentando em locais públicos e que são execradas pela população? Em 1932, Aldous Huxley escreveu sobre isso. E está ou não está acontecendo nesta nossa sociedade em pleno 2017? Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Um livro que, se você não leu, tem que ler, e se você já leu, releia-o novamente com atenção e veja o mundo ao seu redor e, de repente, crie comparações com o que Huxley escreveu. Procure na sua livraria mais próxima, procure numa biblioteca. Se você está aqui em Concórdia, já sabe, né? Vai ali na Doce Letra Ler e Presentear, conversa com a dona Biba, com a dona Sandra, com a equipe da Doce Letra, você vai ser bem atendido, e peça para elas Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, esse aqui publicado pela Biblioteca Azul. Vale muito, muito a pena ler. Tenho certeza que você vai gostar e vai ficar, após a sua leitura, pensando realmente se Huxley era apenas um bom escritor de ficção ou era um grande visionário. E existe até no YouTube uma das últimas entrevistas de Huxley falando, né, que esse Admirável Mundo Novo não era tão utópico assim. Eu vou deixar o link dessa entrevista aqui na descrição do seu vídeo, tá bom? É isso aí, gente. Se você gostou da nossa dica de leitura de hoje, dá o seu joinha, deixa aí o seu comentário e aproveita para se inscrever. Venha fazer parte do nosso Palavras, onde toda segunda, quarta e sexta, a partir da 1h da tarde, tem um vídeo esperando por você, tá bom? E não esqueça de ativar o sininho aí em cima no canto da tela para você saber toda vez que tiver um vídeo novo esperando por você aqui no nosso canal. Grande abraço, valeu, tchau, tchau!